Olá, meu nome é Marcos Rodrigues. Antes de eu começar, eu quero pedir algo simples a você que está me ouvindo. Se essa mensagem tocar o seu coração de alguma forma, curta, deixa seu comentário e compartilhe. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que está cansado, que alguém está ferido por dentro, ou alguém que está precisando apenas de um pouco de luz no caminho. Hoje eu quero abrir uma parte da minha própria história, uma história simples, de escola, de amizade e de dificuldade, e também de cuidado de Deus. No ano de 2006, depois que minha mãe saiu do Barão e veio morar aqui em Godofredo Viana, eu comecei meus estudos na terceira série, na escola Yolanda Costa e Silva. Era tudo novo para mim, aqui no município, com a nova escola, novos colegas, e quando uma criança chega em um lugar novo, ela se sente como um pequeno barco entrando em um rio que ainda não conhece. Não sabe onde tem pedra, não sabe onde a água é funda, não sabe para onde a corrente leva. Mas Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho. Naquele tempo, 2 colegas da minha turma foram como pequenos guias para mim e minha irmã, o Alexandre e a Érica. Eles que nos ajudaram a conhecer a escola e a entender o ambiente da escola, as regras da sala, os caminhos dos corredores. E às vezes, um gesto simples de amizade já é uma grande ajuda para quem está chegando. No ano seguinte, em 2007, eu comecei meu primeiro estudo e conheci outros 3 colegas que me marcaram muito a minha caminhada: Luzenildo, Nelinaldo e Jandara, rapazes simples, como eu. E como acontece com muitos amigos na juventude, às vezes nós também tínhamos nossos desentendimentos. Às vezes brigávamos, discutíamos, íamos até para a diretoria por causa de uma intriga. Mas mesmo assim, a amizade permanecia, porque a amizade verdadeira não é aquela que nunca tem conflito. A amizade verdadeira é aquela que, mesmo depois da discussão, ainda continua caminhando junto. Durante o ensino fundamental, esses rapazes foram muito importantes para mim. Eu sempre tive dificuldade na fala por causa da minha gagueira. E quem tem essa dificuldade sabe como às vezes é difícil falar em público, responder na sala de aula, explicar um trabalho. Mas Deus usou aqueles meus amigos de uma forma muito bonita. Muitas vezes eles se tornavam como a minha voz. Quando eu tinha dificuldade para explicar algo, eles me ajudavam. Eles falavam por mim. Eles me davam coragem. E olhando hoje para trás, eu entendo que Deus estava ali. Porque às vezes Deus não envia um anjo com asa. Às vezes ele envia um amigo sentado ao nosso lado na sala de aula. E existe também uma lembrança engraçada que até hoje me faz sorrir. Um dia eu e o Luzenildo fizemos um trabalho de arte em dupla. Era um trabalho feito em uma folha de isopor, onde desenhamos o corpo de uma mulher. Quando apresentamos o trabalho, muitos colegas começaram a vaiar e rir. Foi aquele barulho de sala de aula cheia, aquela bagunça que todo mundo conhece. Mas no final, apesar das vaias, nosso trabalho recebeu uma boa nota. E aquilo me ensinou algo simples. Às vezes as pessoas riem daquilo que nós fazemos, mas quem avalia nosso esforço não são as risadas das pessoas, e sim quem olha o nosso trabalho com justiça. Depois de concluir o ensino fundamental, no ano de 2013, eu fui morar com meu pai no Porto Santo. Meu objetivo era claro: concluir o ensino médio. Eu imaginava que encontraria novos colegas que me ajudariam, assim como aconteceu na escola Yolanda Costa e Silva.
Mas a vida às vezes também nos leva por caminhos difíceis. Na primeira apresentação que precisei fazer em sala de aula, eu segurava a folha de papel para ler. Minhas mãos tremiam, meu corpo tremia, minha voz travava por causa da gagueira. E como acontece em muitos lugares, havia um grupo de colegas que começou a rir. Naquele momento, o coração meu, por se sentir muito pequeno, começou a ficar apertado. Jesus falou algo muito profundo quando ensinou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, porque existem pessoas que ferem com palavras e existem pessoas que ajudam a curar. Depois daquele momento, eu passei a evitar apresentar trabalho, passei a ficar em silêncio. Concluí o primeiro ano do ensino médio. No ano seguinte, quando comecei novamente as aulas, algo aconteceu que me machucou muito. Alguns colegas começaram a comentar na sala que não entendiam como eu tinha passado de ano. Disseram que outros colegas que faziam muitos trabalhos tinham sido reprovados, mas eu tinha passado. Aquelas palavras foram como pedra no meu coração. No dia seguinte, eu desisti de estudar. Voltei para Campo Godofredo. E por muitos anos carreguei dentro de mim um medo muito grande. Era como se existisse um muro invisível na minha frente. Toda vez que eu pensava em voltar a estudar, aquele medo aparecia novamente. O medo de passar pela mesma vergonha. O medo de ouvir novamente aquelas palavras. E muitas pessoas carregam esse tipo de peso dentro da alma. Às vezes não é uma história de escola. Às vezes é um trauma de família. Às vezes é uma palavra que alguém disse. Às vezes é uma humilhação que nunca foi esquecida. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Quantas vezes uma palavra dura de alguém já machucou seu coração? Quantas vezes você já desistiu de alguma coisa por causa do medo ou da vergonha? Jesus contou uma parábola muito simples. Ele disse que o homem saiu para semear sementes. Algumas caíram na beira do caminho, outras caíram entre pedras, outras caíram entre espinhos, mas algumas caíram em terra boa e deram muitos frutos. A vida é parecida com esse campo. Algumas experiências são como pedras, outras são como espinhos, mas Deus continua plantando semente dentro de nós. E mesmo quando a pessoa pensa que não consegue mais seguir em frente, Deus ainda está trabalhando no coração dela. Hoje eu entendo que toda essa caminhada foi também um aprendizado. Foi um guia para uma caminhada com Cristo e iluminação. Porque muitas vezes Deus usa a nossa própria ferida para ensinar outras pessoas. Assim como um pastor que já caminhou por um caminho cheio de pedras, depois consegue guiar melhor que vem atrás, a Bíblia também diz algo muito bonito. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Isso significa que quando alguém está triste, humilhado ou ferido, Deus não se afasta, Ele se aproxima. Deus não despreza quem chora. Deus cuida de quem foi machucado. E hoje, olhando para trás, eu não vejo apenas vergonha ou tristeza, eu vejo aprendizado, porque até mesmo nos momentos difíceis, Deus estava presente. E eu quero deixar mais uma pergunta para refletirmos juntos. O que essa história quer nos ensinar? Primeiro, nunca ria da dificuldade de alguém.
porque aquilo que para você é fácil, para outras pessoas pode ser uma grande luta. Segundo, valorize os amigos que Deus coloca na sua vida. Às vezes, eles são instrumentos de Deus para nos ajudar a caminhar. E terceiro, se você carrega algum trauma ou alguma dor do passado, lembre-se de uma coisa simples. Um pássaro que teve medo de vento não pode viver para sempre escondido no ninho. Um dia, ele precisa abrir as asas novamente. E quando ele abre, descobre que o vento que antes parecia assustador também pode ajudá-lo a voar. Assim também é a nossa vida com Deus. Aquilo que um dia foi medo pode se transformar em força. Aquilo que um dia foi vergonha pode se transformar em um testemunho. E aquilo que um dia foi dor pode se transformar em luz para o caminho de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e seu coração. Amém.